Uma mulher forte não imploraria, mas eu olhei para o céu e disse: por favor, eu tô de joelhos, mude a profecia. Não quero dinheiro, eu só quero alguém que queira a minha companhia. Deixa ser eu uma vez na vida. Com quem que eu preciso falar para ver se podem reescrever a profecia? Sabe que quando a Taylor lançou essa pedrada, a primeira coisa que eu fiz foi falar, nossa, super me identifiquei, é exatamente isso que eu tô sentindo, e eu acredito que a maioria das pessoas que, assim como eu, estão solteiras e sonham em viver um grande amor, se identificaram com essa música, porque ela de fato consegue passar toda essa frustração que a gente, como mulheres independentes, donas de si, a gente já tem consciência do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente quer fazer, do que a gente procura, e a gente não consegue encontrar essa parte, né? Essa parte que a gente sente que é o que tá faltando. Então, naturalmente, sofri muito ouvindo The Prophecy, mas depois de um tempo, eu passei a não gostar muito dessa música. Não é nada em relação a Taylor, óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, eu vou ter algum problema com a Taylor. Inclusive, eu acho que, como eu disse no começo, eu acho que ela conseguiu colocar em palavras exatamente o que a gente sente quando a gente chega nesse estado, sabe? Ela conseguiu colocar em palavras todo esse sentimento, o que eu acho incrível, porque é uma coisa que eu fico o tempo todo tentando explicar para as pessoas o que eu sinto, e é exatamente essa música. Então agora, se as pessoas perguntassem, eu mandaria essa música. Agora não, mas até um tempo atrás eu mandaria essa música. Mas daí, o que aconteceu comigo, que mudou um pouco essa minha questão com essa música. Depois de um tempo, depois de tentar lidar com uma frustração que eu tive, que foi totalmente culpa minha, tá? Expectativa minha, só que foi uma frustração muito grande que eu tive, eu percebi que eu sempre me colocava no lugar de autopiedade. E nesse processo aí que eu tava começando a sair desse lugar de autopiedade, eu me deparei com uma frase no perfil da Ana Paula Renault, em que ela falou assim: reconhecer o seu valor é tão importante quanto saber a sua insignificância. Eu vou falar pra vocês, desde que eu conheci essa frase, era uma coisa que eu já estava começando a encaminhar a pensar, mas quando eu li essa frase, eu falei, essa é a minha filosofia da vida. E desde então, eu comecei a mudar muita coisa sobre me olhar, sobre os meus sentimentos. E isso vai além da questão amorosa, mas principalmente da questão amorosa, que eu acho que era uma coisa que estava me pegando muito, né? Eu tinha picos de felicidade, de alegria, enfim. E quando eu chegava nessa parte da minha vida, que é a questão amorosa, eu murchava, eu ficava triste. Eu sempre falo isso para as pessoas. Essa é uma parte da minha vida que não depende só de mim. Então eu não posso ficar criando expectativas, ficar criando planos sobre uma coisa que não depende de mim apenas, né? Então, quando as pessoas vêm perguntar coisas relacionadas a relacionamento para mim, eu sempre falo para elas, é claro que eu quero viver um amor, é claro que eu quero ter um parceiro, mas eu não vou criar nenhum tipo de plano e expectativa na minha vida em relação a isso, porque foge do meu controle. Imagina se eu for fazer planos, tipo assim, até os meus 35 eu quero estar casada. Mas, gente, como é que eu vou colocar isso como uma meta, sendo que pra eu estar casada eu preciso ter um parceiro. E esse parceiro tem que estar de acordo comigo pra gente se casar. Então, assim, eu tô fazendo um plano com uma pessoa hipotética, que eu ainda nem conheço, por ser uma expectativa totalmente minha. E aí, quando eu vi essa frase da Ana Paula Renault, foi quando me deu um clique, sabe, na minha cabeça. Eu falei, cara, é exatamente isso. A gente precisa aprender a dar importância para nossa insignificância da mesma forma que a gente dá importância para quem a gente é. Porque o que eu percebo é que muitas vezes a gente começa nesse processo de se valorizar, começar a falar assim, não, agora eu sou mais eu, ninguém acima de mim, eu sou minha prioridade. Essa construção do amor próprio é muito importante. Só que para você cair de novo na armadilha de começar a entrar na autopiedade, né, que é quando você começa a falar, será que eu nunca vou encontrar amor? Eu devo ser uma pessoa horrível, eu devo ser uma pessoa insuportável, eu sou uma pessoa legal, mas eu nunca sou a melhor. Só que quando você faz isso, você não tá se dando valor, você tá diminuindo o seu valor e ainda se dando muita importância. Não é no sentido de, tipo assim, nossa, você tá se dando muita importância, você tá achando que isso é o quê? Não, mas vocês conseguem entender que é tipo assim, você não pode controlar como os outros te enxergam, como os outros querem te enxergar. Você tem as suas atitudes, você tem a sua consciência. Se elas vão gostar de você por causa disso ou não, aí é com elas. E aí quando você entra nesse lugar, é sem perceber, né? A gente começa, eu sou legal, mas não o suficiente pra ele querer ficar comigo. Mas, sabe, às vezes, será que não daria aí um espaço pra você ter um pouquinho mais noção da sua insignificância? Não no mau sentido, mas assim, por que ele precisa
ter essa visão sobre você? Tipo, por que você precisa pedir pra que ele tenha isso, se ele não quer ter? Enquanto isso, às vezes a gente tá cercado por várias pessoas que não cansam de ver o nosso valor de graça, assim, e a gente às vezes entra nesse lugar de ficar falando, ai, ninguém me ama, e aí, claro, é horrível as pessoas virem falar assim, ai, você não encontrou amor, mas você é o amor. E aí a gente fica com raiva quando escuta uma coisa dessa, tipo assim, fala assim, poxa, só porque eu sou amor eu não mereço ser amada? Só que daí, quando você olha por um outro aspecto, faz sentido. Tipo assim, olha só, você é uma pessoa tão amorosa, você é uma pessoa tão... Por onde você vai, você dá todo o seu amor, assim, de graça, né? Você é uma pessoa que, né, tenta ver o melhor dos outros. Assim, se você é uma pessoa assim, se você não é também, tudo bem, mas assim... Às vezes você é essa pessoa e você fala, nossa, eu faço tudo isso e as pessoas acham só por causa disso não merece ser amada. Só que daí, às vezes, quando você para pra olhar, na verdade você é muito amada todo dia. Só que às vezes a gente dá muita importância pra uma coisa, pra pessoas que não estão dando essa mesma importância pra gente, sabe? A gente gasta muita energia, às vezes, em pessoas que não, né, elas não fazem por mal, mas você só não é prioridade delas. E eu acho que tá tudo bem, a gente tem que entender. Inclusive, teve uma vez que eu saí com um amigo meu, ele me apresentou uma amiga dele, e a gente tava conversando, ela não me conhecia. Aí eu comecei a falar sobre os meus rolos, enfim, que eu tava conversando com um cara, mas que ele começou a ficar estranho. Aí ela virou pra mim, pegou na minha mão e falou assim, a gente não se conhece, por favor, não me entenda mal o que eu vou te falar, mas eu vou te falar uma coisa que eu vou ser sincera, porque às vezes uma amiga sua não conseguiria ser sincera assim com você. Às vezes, ele só conheceu alguém melhor que você. Cara, quando ela me falou isso, a minha cabeça fez tipo assim, ó. Foi tipo quando aquele episódio de Sex and the City que a Miranda... É Miranda? Ou a Samantha? Não lembro qual delas estava conversando lá no bar. Elas estavam contando que, ai, porque o cara fez isso, não sei o quê. Ai, não sei, ele tá me dando sinais, né? Tá me dando sinais confusos, blá blá. Aí o homem vira pra ela e fala assim, na verdade, esse cara não tá afim de você. Aí as amigas ficam tipo, que absurdo, você, como assim? A minha amiga é incrível, como assim ele não tá afim dela? Você tá maluco, sei o quê? Daí ela vira pra ele e fala, não, mas me fala, me explica direito isso aí. Daí ele fala, o cara, quando ele quer, ele não vai ficar dando sinais confusos, ele vai ser bem direto com você. Então, se ele tá te dando sinais confusos, é mais sobre ele não saber lidar com isso e preferir que você perceba, ou não, também, mas ele não tá se importando com o que você tá sentindo. Porque se ele gostasse de você, ele ia estar se importando com o que você tá sentindo. E aí ela até fala assim, cara, eu ia passar anos na terapia pensando o que eu fiz de errado, porque que eu sou, né, o que eu errei como pessoa, sendo que o cara apenas não tá afim de mim. E é isso, sabe? É você ter essa maturidade de olhar e falar assim, cara, às vezes o cara só não tá afim de você. E você não precisa vilanizar ele se ele não fez nada de ruim pra você, claro. Às vezes a gente só precisa olhar um pouquinho pra gente e ter noção da nossa insignificância. No momento que a gente consegue olhar pra gente e entende a nossa insignificância, cara, pra lidar com as coisas fica tudo muito mais fácil. Porque você começa a entender que, tipo assim, o seu sentimento é seu. Você não tem que diminuir ou aumentar ele só pra fazer a pessoa gostar mais de você. Você sabe muito bem o quanto você tá dando, o quanto você tá disposta a dar quando você gosta dessa pessoa. Só que você tem que ter muita noção da sua insignificância em relação a ela, porque ela pode te amar e ela vai mostrar pra você, assim como você tá mostrando. Mas se ela não gostar de você, como você espera que ela goste, você tem que aceitar isso. Você tem que entender que ela não tem obrigação com isso. A gente não tá entrando aqui no mérito das pessoas que enganam, tá? Eu tô falando uma coisa meio assim, início de flerte, né? Uma coisa que vocês acabaram de se conhecer, tiveram um date ou dois, e você começa a criar expectativa, o que é normal, tipo, pessoas como nós, como eu, a gente cria todo um cenário. Só que assim, esse conselho é mais para pessoas que são assim como eu. Se você é uma pessoa que também tem o costume de criar muitos cenários na sua cabeça, você precisa aprender a ter noção da sua insignificância. Porque vai ser muito mais fácil de você lidar com as frustrações, que eu acho que deixa de ser frustração e passa a ser só uma coisa que não deu certo. Quando eu comecei a seguir essa filosofia, a ver as coisas desse jeito, eu garanto pra vocês, passar por várias situações ficou muito mais fácil. Aí ontem eu tava mexendo no Instagram, assim, e apareceu um corte do podcast da Erika Hilton, que ela tava entrevistando a Tati Bernardes. E a Tati contou uma história de que um dia ela tava fazendo um rolê na casa dela lá, e uma amiga dela convidou o Humberto Carrão. E quando o Humberto Carrão chegou lá, ela ficou tipo, pô, Humberto Carrão, vou tentar, né, vou tentar algo. Ela foi até ele e falou assim, eu acho que a gente devia se beijar. E ele falou pra ela, vamos marcar pro próximo, né, tipo, alguma coisa assim. Assim, ele recusou ela,
com educação, e ela entendeu o recado. Porque aí, o que acontece? Às vezes você é muito iludida, ela fala assim, ai, ele não falou não. Mas assim, ela entendeu que aquilo era um fora. Só que ele poderia ter falado pra ela, acho que não. Mas ele falou um dia, tipo assim, depois a gente vê, né? Tipo, vamos deixar pra próxima, né? E ela contando isso pra Erika, e eu tô dando risada. E a maioria dos comentários que eu vi, as pessoas estavam dando risada também, falando, o não a gente já tem, agora a gente corre atrás da humilhação. Todo mundo, bastante gente entendeu. Mas eu vi uma parcela de pessoas falando, nossa, amiga, essas coisas eu não teria coragem de contar. Ou então, você deixa abaixo, eu não contaria, por questão de vergonha, ou então, ou não arriscaria fazer e tal. E aí eu até deixei um comentário lá, falei assim, que a gente precisa aprender a ver essas humilhações como algo que é só uma coisa que aconteceu por você ter se arriscado. Porque se a gente não começa a ver isso de uma forma divertida, a gente cai na autopiedade. E a autopiedade, ela é muito cruel com a gente. Porque a gente passa a achar que todos os problemas estão na gente e a gente não consegue aceitar elogio, a gente não consegue aceitar outros pontos de vista porque a gente se sente mais humilhado do que a gente de fato foi. Porque a gente tá se humilhando. Não é mais assim, o cara me humilhou, a gente também tá se humilhando. Então é uma humilhação que vem de dentro e não tem algo pior. E às vezes a gente chega até a ficar meio chata de tanto que a gente acha que o problema é a gente. Igual eu falei, você aceitar que a sua insignificância é você entender que o problema às vezes é você. Só que não do jeito ruim. Você só foi uma pessoa que não agradou ela, ou você, sei lá, não aconteceu. E qual é o problema? Você se arriscou. E quando você consegue transformar essas humilhações em histórias engraçadas, olha que legal, ela contou super de boa e dando risada, sabe? E dando risada de uma situação que ela tentou, não deu certo, mas virou história. E quando você conta para suas amigas, você compartilha com as pessoas e as suas amigas dão risada com você, ao invés de te colocar naquele lugar de coitada, tudo fica muito mais leve, sabe? Você tomou um fora, mas ao invés de você ficar lá na sua cama chorando, falando, ai meu Deus, que humilhação que eu passei, você vai estar contando para suas amigas e você rindo, elas rindo junto com você, porque elas percebem que pra você foi leve. Cara, aquilo você supera super rápido, você vai perceber que não é nada demais, e não é nada demais. Eu vivi uma vida inteira nesse lugar. Eu não me arriscava, eu não tentava, e as minhas amigas falavam, não, me tenta, não sei o que, e eu falava, não, porque eu morria de medo de levar fora, eu tinha pavor de me levar fora. Claro que existe traumas, assim, mas eu acho que é meio que geral, de todo mundo, a gente tem muito medo de passar vergonha, né, e aí eu não aprendi a tentar e ser rejeitada. Então, o que aconteceu? As poucas vezes que eu fui rejeitada, tipo assim, não querendo me achar, tá, mas assim, e teve situações em que eu me coloquei, onde eu fui rejeitada, não foram porque eu tentei. Foram todas porque alguma amiga minha foi lá, falou, eu vou tentar arranjar pra você, e aí eu fui rejeitada. E mesmo assim, eu sofri muito, como se eu tivesse sido humilhada. E aí hoje eu vejo, se eu tivesse só dado risada, sabe, tipo, e a gente podia fazer piada sobre, às vezes você vai, na hora de contar, você já conta de um jeito mais assim, e fica mais engraçado ainda. Hoje, eu com 30 anos, comecei a sair de novo, né, porque eu fiquei um bom tempo sem sair, tava com autoestima baixíssima, aí eu comecei a sair, fiz amizade com umas pessoas, comecei a sair de novo, e esses amigos meus, a gente é tudo mais velho, sabe, mais de 30 anos, a gente sai, a gente vê gente bonita, a gente fala, vamos tentar, e aí tenta arranjar, e tenta, às vezes dá certo, às vezes não dá, e a gente só dá risada, um olha pro cara do outro e fala assim, a gente se elogia, tipo assim, você era muito mais bonita do que ele, então tipo, também, né, quis o homem mais bonito da festa, sei o quê. E a gente faz piada sobre. E quando você faz piada, não tem nem como você ir pra esse lugar da humilhação. Porque, tipo, é uma humilhação, mas é uma pequena humilhação, sabe? Que faz parte. Ao menos que a pessoa te humilhe, mas daí, aí que tá, se a pessoa te humilhar, sendo que você não fez nada, tipo assim, só, eu pedi um beijo, aí ele vai lá e te esculacha, cara, isso diz muito mais sobre essa pessoa do que sobre você, sabe? Você tava tentando se divertir, a pessoa se sentiu ofendida por quê? O melhor conselho que eu recebi, e foi indiretamente, né, de Ana Paula Renault, muito obrigada, diva, a gente precisa aprender a enxergar a nossa insignificância. Inclusive, eu até tenho nas minhas redes sociais um vídeo que eu mostrei, que eu postei, e foi um vídeo que eu gravei quando eu tava voltando de um date, e eu gravei deixei nos rascunhos, né, eu falando assim, contando super assim, voltei num date, mas olha, não é por nada não, mas eu tô sentindo que esse daí é o cara, a gente se deu super bem e tal, vamos marcar a próxima já, e a gente super se combina, não vou contar pra ninguém, porque, não é porque eu tenho problema de contar pras minhas amigas, mas não vou contar pra ninguém e tal. Aí eu contei, no dia seguinte eu contei pra uma amiga minha. E aí, um mês depois,
ele assumiu ele começou a namorar outra pessoa. E foi nesse meio tempo, que foi quando ele começou a ficar meio estranho comigo, que eu conheci essa menina que falou essa verdade pra mim. E ela falou pra mim, ela falou assim, Nami, às vezes ele só conheceu alguém melhor. E no fim ele conheceu alguém melhor. Ele tá ótimo, feliz. E eu vou falar pra você, quando eu achei esse vídeo no Rascunho, eu lembro que na época eu fiquei um pouco chateada. Chateada no sentido assim, porque eu falei, cara, eu realmente não sou interessante, né? Porque eu tava achando que o cara era super combinava comigo. Mas daí, quando eu parei pra pensar um pouquinho mais, tal, eu falei, tá, mas eu também me basei por umas coisas tão bobas, sabe? Pra você falar que a pessoa, nossa, tem tudo a ver com você. É porque eu sou assim, pra eu me apaixonar, 2 segundos, tá, gente? Eu confesso pra todo mundo, eu sou a pessoa mais iludida. Eu crio histórias, fantasia e tal. Só que, justamente por eu ser assim, a melhor coisa que eu encontrei foi aprender a me ver com mais insignificância e não ver as humilhações como algo horrível. Fazer piada disso é muito bom. Não é nem sobre fazer piada, na verdade, é só pra você enxergar as coisas de um jeito mais divertido. Te ajuda muito. Porque daí não te impede de viver as histórias, de continuar vivendo histórias. Essa que é a parte legal. Porque eu conheço muita gente que parou de tentar viver histórias porque começou a ficar com medo de se machucar, né? Se machucou muito com essas ilusões, com essas falsas promessas. E eu entendo também essas pessoas, sabe? Mas assim, se você é uma pessoa que quer viver coisas divertidas, quer viver histórias legais, e é assim como eu, esse é o melhor conselho que eu posso te dar, que foi o melhor conselho que eu recebi indiretamente. E quando você aprender a lidar com a sua insignificância, eu garanto pra vocês que e não é só no quesito amoroso, em tudo, fica tudo mais fácil. Inclusive, eu também indico que vocês assistam o episódio do podcast da Erika Hilton mesmo, que ela entrevistou a Manu Gavassi, que a Manu fala muito sobre, aí saindo do quesito amoroso, por exemplo, a parte tipo de profissão, ela falou assim, eu nunca tive medo de tentar. Ela falou assim que muitas pessoas falavam assim, nossa, teve coragem, né? Quando ela falava assim que ela foi atrás, adicionou fulano, foi atrás de ciclano pra pedir uma entrevista, pra mostrar o trabalho dela. As pessoas falavam assim, nossa, você teve coragem, não teve vergonha e tal. Ela falou assim que com o trabalho dela, ela nunca teve medo. Porque ela falou assim, cara, não tem nada mais legal pra uma pessoa, pra um profissional, do que escutar que alguém se inspirou no seu trabalho e a ponto de, tipo, querer te procurar, porque admira tanto o seu trabalho que gostaria de trabalhar com você. Ela enxerga dessa forma, tipo, não tem, né, que pode ser mais legal do que uma pessoa admirar o seu trabalho. Então ela falou assim, quando ela ia atrás das pessoas pra tentar, né, mostrar o trabalho dela, ela disse que ela falava exatamente assim, ela chegava, a pessoa já começava a elogiar, falava assim, gosto muito do seu trabalho, admiro, queria muito poder trabalhar com você. E aí eu parei e falei assim, cara, olha só, né, às vezes a gente fica com tanto medo, tipo, ai, eu tenho medo de abordar, tenho medo de tentar, e cara, você tá tentando, sabe? Você tá tentando com uma coisa que você gosta, uma coisa que você admira. Que, tipo assim, você tomar um não, você tomou um não, mas você tentou, entendeu? Volto a dizer, se a pessoa te humilhar por causa disso, diz mais sobre ela do que sobre você. Você só tá fazendo seu trabalho, ao menos que você esteja enchendo o saco dessa pessoa, né? Mas assim, não vamos problematizar, não vamos ir muito longe. Você tá fazendo do jeito certo, a pessoa também vai te tratar do jeito certo. O que tem de errado com isso? Eu acho que na vida a gente perde muito tempo nessa coisa de querer agradar todo mundo. E por mais que às vezes a gente fale que a gente tá tentando se proteger, eu acho que essa proteção é muito mais sobre a vergonha de ter que contar pras pessoas sobre algo que você passou, que não foi culpa sua, foi uma atitude de uma outra pessoa em relação a você, porque você decidiu fazer aquilo. E eu sei que tem muita gente que às vezes olha, né, você fazendo uma coisa e elas vão reforçar que o que você fez foi passar vergonha. Só que aí que tá. Também é sobre a gente aprender com quem que a gente conta. Eu tenho um grupo de amigas maravilhosas e toda vez que eu conto pra elas essas histórias que eu passo, essas pequenas humilhações, e nem sempre são humilhações, tá? Muitas vezes eu venço também. Mas toda vez que eu conto pra elas, eu sempre recebo elas dando risada. Várias mensagens, várias vezes eu contei e elas falam assim, nossa, Nami, eu adoro quando você conta essas histórias, continua contando. E quando eu tive a minha crise, elas me apoiaram, elas não falaram, tipo assim, ai, mas também você se coloca nessas situações. Ninguém fala isso. Então também é sobre você ter as pessoas certas pra contar. E eu vou falar pra você, vir de uma desconhecida, olhou pra mim, falou assim, às vezes a pessoa encontrou alguém melhor do que você, foi muito bom. E de fato, às vezes uma amiga sua nunca vai poder olhar no seu olho, não é que nunca, né? Ela vai ter receio de olhar no seu olho e falar isso. Então, tome eu como sua amiga virtual de vocês.
e que sempre quer o bem de todo mundo. Eu não vou falar com maldade, mas estou olhando pra você agora. Se você tá passando por uma situação dessa, onde você tá sentindo que o rolê de você tá esfriando, o cara já não tá respondendo do mesmo jeito que ele respondia antes, o cara ou a garota, enfim, qualquer rolê que você esteja, não tá respondendo como antes, e você tá desconfiada aí que talvez ele já tenha te superado, eu tô olhando para os seus olhos agora, pegando na sua mão e falando: às vezes você precisa aceitar que ele encontrou alguém melhor que você. Aí agora é escolha sua, continuar tentando, ou não você já tem, ir pra humilhação, e tá tudo bem que isso vire uma história legal, engraçada, e você vai contar de uma forma divertida, porque você não quer sofrer, ou você desiste aí agora. E é isso. Pra mim ainda é um pouco difícil algumas coisas, mas eu garanto pra vocês, desde que eu comecei, e não é sobre viver viver o plot, sabe? Eu vou pelo plot. Porque assim, eu sou uma pessoa que às vezes faço dessas, né? Vou viver pelo plot e tal. Mas não é uma coisa que eu fico indicando pra todo mundo, porque não é todo mundo que é assim. Eu acho que a gente, quando também vai falar as coisas, uma coisa é compartilhar a experiência, compartilhar as histórias, mas eu jamais vou chegar pra vocês e falar assim, faça isso, ou não faça isso, porque cada uma sabe as suas limitações, cada uma sabe o que quer, o que não quer, entendeu? Eu não posso ficar falando aqui, eu acho que é muito cruel da minha parte chegar pra você e falar assim, tem que fazer assim, porque pra mim eu fiz e deu certo. Cada uma é cada uma. Agora o que eu falo, se você escolhe viver pelo plot, eu acho que é ótimo, maravilhoso, mas saiba das consequências. E é meio que a mesma coisa, né? Se você decide arriscar, se declarar pra esse boy aí que você gosta, você tem que estar preparada pro não. E se você levar um não, transforma isso numa história engraçada. Cara, não tem nada melhor do que quando a gente aprende a ser engraçadinha, porque daí tudo fica engraçado pra vocês. E assim, tá ficando maluca? Você tá ficando feliz. Você tá percebendo que a vida é muito mais do que isso, sabe? Eu achava, isso foi o que aconteceu comigo, quando eu conheci o boy, que eu fiquei apaixonada e tal, eu falei, eu nunca mais vou conhecer alguém melhor do que ele, porque ele era exatamente meu tipo, ele era lindo, e não sei o que, blá blá blá, sofri. Depois dele, eu conheci muitos caras legais, uns mais bonitos que ele, outros nem tanto, uns mais legais, outros nem tanto, mas assim, foi quando eu percebi que tipo, cara, eu não combino só com uma pessoa, mas agora eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu procuro, o que eu não procuro, o que eu não quero. Isso eu só fui entender quando eu me permiti viver, quando eu me permiti desapegar um pouco. Eu sou muito romântica, então eu nunca desisto. Tem pessoas que sempre vão ser as minhas pessoas. Eu falei no plural, tá, gente? Porque eu também sagitariana, né? É aquela coisa, sagitariano é muito fiel. Só que se a pessoa não é fiel de volta, a gente vai vivendo a nossa vida. Mas a gente não trai, hein? Só isso mesmo, se não dá valor pra gente, a gente também segue em frente. Não é papo de signo agora, né? Um dia eu faço um episódio de Sagitário, porque eu acho muito legal isso. Quando eu me permiti falar assim, cara, eu não vou ficar aqui esperando ele pra sempre. Eu acho que a gente foi aquela história que era um momentâneo, sabe? Pra mim marcou, às vezes pra ele não, nunca saberei, talvez. Eu espero que um dia eu saiba, quem sabe um dia ele se reencontra. Mas enfim. Só que eu falei assim, eu vou ficar esperando ele pra sempre. Ao mesmo tempo que eu não tava com vontade de ir atrás, porque a situação não tava muito favorável pra ir atrás dele. E aí eu tive que colocar na balança, falei assim, eu vou ficar aqui sofrendo por ele, e aí um dia ele vai aparecer namorando outra, e aí eu vou cair na autopiedade de ficar, ai meu Deus, eu não tentei demais, ou então, porque eu fiquei apaixonada por ele, e ele me superou, ou então eu não fui suficiente. E ele tá vivendo a vida, sabe? A vida dele ia seguir e eu ia ficar aqui triste, coitada de mim. E às vezes ele nunca sentiu nada. Ou às vezes ele pode ter sentido alguma coisa, mas também é a mesma situação, não ia dar certo, não tava dando certo na hora, enfim, seguiu a vida. Eu escolhi não ir atrás, mas também escolhi não ficar sofrendo. Porque não dá, né? Ou eu vou atrás, tomo um não, sofro, ou eu não vou atrás, supero e não sofro também. E aí, quando eu entendi, gente, a vida é assim, a vida vai acontecendo. Se você quer que aconteça uma coisa, você vai ter que ir atrás. Às vezes você vai ter que tentar e às vezes vai ter humilhação ou às vezes vai ter sucesso. Mas a vida é essa, a vida vai continuando, vai acontecendo. Então a única coisa que eu falo pra vocês, que foi a melhor coisa que eu aprendi e que eu acho que é um conselho válido, é a gente entender a nossa insignificância na mesma proporção que a gente se dá valor.
Porque não é uma coisa não anula a outra. Não é só porque você se dá muito valor que você não pode ser insignificante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você se dá valor, mas você entende que pro outro você é insignificante. E eu não tô falando que você é insignificante pra todo mundo, tá? É só você ver nas suas relações. Tem pessoas que você se importa o tempo todo e tem pessoas que você não se importa. Só que você não ia querer que essa pessoa ficasse se apoiando no seu amor o tempo todo, né? Tipo assim, ela só vai existir enquanto eu amar ela. Não. Eu acho que a gente tá aqui pra ser parceiro um do outro, né? Pra gente se apoiar, mas a gente não pode ficar dependendo da nossa felicidade, nossas coisas, nossa vida, se a pessoa te ama de volta ou não, entendeu? Então, assim, gente, vamos todos ser insignificantes. Tá tudo bem ser insignificante. Insignificante não é ruim, gente. No momento que a gente percebe a nossa insignificância, a gente começa a viver mais. Porque a gente começa a perceber que na insignificância não tem limite. Então, você ama uma pessoa, ela não te retribuiu, você pode tentar uma outra. Ou então, você pode fazer uma viagem, ou então você pode mudar de país, ou então você pode mudar de profissão, ou então você pode começar um novo hobby. Essa é a graça da vida. Essa é a graça quando você começa a perceber que a sua insignificância é você não depender do sentimento do outro pra você poder fazer as coisas, entendeu? Você não tá presa a nada, mesmo se você tá num relacionamento. Entenda a sua insignificância mesmo dentro desse relacionamento, porque daí você começa a se ver como uma pessoa única, que não depende dessa pessoa. Essa pessoa tá lá pra ser única do jeito dela e te acompanhar. E aí você consegue ser mais feliz. Todo mundo consegue ser mais feliz. Faz sentido? Ou viajei muito? Essa foi a conversa do dia. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima conversa. Um beijo. Tchau!